Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Dia de celebração. Hoje é dia de celebração, Senhor. E nós te louvamos e glorificamos, Pai, por esse momento tão especial. De poder estar aqui na sua casa, ceiar, estar em comunhão com os irmãos, louvar e bendizer teu santo nome. Muito obrigado, Pai. E nessa hora da palavra, Senhor, que o Senhor venha palestrar com cada um de nós, trazendo aquilo que precisamos, trazendo as estratégias, Senhor, as sinalizações, tudo aquilo que precisamos para nos mover de vitória em vitória, manifestando o teu reino sobre a terra. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que as crianças já foram conduzidas para a igreja de crianças. Caso não tenham sido, este seria o momento. Irmãos, eu estava celebrando a ceia agora e me deu saudade de algo que nós, por vezes, no momento da ceia, nós fazíamos, né? Que quando a gente estava celebrando a ceia, naquele momento, antes de a gente cear propriamente dito, propriamente falando, de tomar o pão e o cálice, nós falávamos assim: olha só, você vai, troca o material de ceia com alguém, libera uma palavra para aquela pessoa, ore por ela. Rapaz, eu tive vontade de fazer isso hoje. Quando eu ia fazer, eu falei assim: não posso por causa dessas restrições. Não está na hora de sair uma vez por todas acabar em nome de Jesus. A igreja tem que se levantar com uma oração sobre essa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo. Às vezes eu fico observando tanta gente buscando uma desculpa na questão da política, na ciência, tanta coisa que se fala, vocês sabem melhor do que eu, mas eu acho que a igreja tem que se posicionar se posicionar de forma tal que declare verdadeiramente o Brasil sendo liberto dessa situação de uma vez por todas. Quando eu falo Brasil, porque é esse nosso país, mas que seja toda a América, todo o planeta, na verdade, nesse sentido, porque, irmãos, já deu. Então, no momento de ser como esse, que eu gostaria de ter feito isso, e por uma questão de precaução, de restrição, eu tenho que estabelecer esse freio, e quantas coisas poderiam ter sido geradas agora, através dessa manifestação do corpo de Cristo. Então, fica aí a nossa dica, no sentido de nos levantarmos em oração, para que essa situação, de uma vez por todas, acabe, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 27 ao 34. Diz assim o texto. Antes de começar a ministrar, eu quero dar uma satisfação, que o pastor André não está aqui hoje. Ele está no Rio de Janeiro, ele está envolvido com a produção do seu EP. E não somente a produção do seu EP, ele está envolvido também ministrando em uma ou duas igrejas lá no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de informar isso da igreja. Mas amanhã cedo ele já está aqui de volta a Floripa, quinta-feira ele está firme e forte com a gente aí, tudo volta ao normal com o nosso pastor presidente à frente da igreja. Amém? Então, lendo. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, lendo esse texto, o que me saltou e o que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã é sobre um tema que tem por nome escolhas. Hoje eu vou falar sobre escolhas. E escolhas, irmãos, é algo que nos acompanha todo dia, né? Todo dia a gente tem que fazer uma escolha. A gente começa acordando já o dia, qual roupa que nós vamos usar para ir trabalhar, né? Qual a escolha
de prioridades que eu vou resolver no dia de hoje. São escolhas simples ou escolhas mais apuradas, que demandam um tempo melhor de pensamento e reflexão para tomarmos atitudes? Tudo envolve escolhas. Existem escolhas simples, existem escolhas mais complexas, existem escolhas que nos impactam apenas. Uma roupa que eu vou vestir só vai me impactar, mas existem escolhas, por exemplo, que vão impactar a vida de outras pessoas. Imagine se você é um chefe de seção, imagine se você é um chefe de família, quando você faz uma escolha, você vai estar impactando outras vidas, não é verdade? E lendo esse texto, o que me chamou a atenção foi justamente uma escolha mal feita, que foi feita por Esaú. Esaú, ele tinha uma bênção natural, que era o fato de ser o primogênito, e simplesmente por uma situação onde ele estava vindo cansado, diz o texto que ele estava fisicamente cansado, e ele estava com fome. Quando ele vê um prato de lentilha, um prato de comida, ele queria comer aquilo ali, e ele faz uma escolha: o prato de lentilha ou a sua primogenitura. E ele faz uma péssima escolha, abandona a sua primogenitura em prol de um alimento, de uma circunstância momentânea. E às vezes, irmãos, nós nos colocamos nesse texto, você acha um absurdo isso que eu estou falando? Como é que Esaú fez isso, pastor Tony? Como é que ele trocou a sua primogenitura? Eu nem falei ainda o que significa primogenitura, mas isso, irmãos, acontece todo dia nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós temos promessas em nossas vidas, tem algo que Deus quer realizar em mim, através da minha vida, e às vezes, por um detalhezinho, eu faço uma escolha ruim e acabo perdendo toda a bênção que estava disponível na minha vida em relação àquele assunto. Então, por isso que esse tema escolha deve ser bastante falado entre nós aqui, para nós estarmos sempre refletindo para tomarmos as melhores decisões. E o que envolvia a primogenitura? A primogenitura, irmãos, ela, no Antigo Testamento, ela apontava para pelo menos 3 situações na vida do primogênito, do filho mais velho. Uma delas era a liderança na adoração a Deus. A outra bênção que envolvia a primogenitura, liderança da família. E, finalmente, uma dupla porção da herança. E analisando essa bênção da primogenitura, eu fiquei pensando como que eu poderia aplicar nos dias atuais. Liderança na adoração a Deus tem a ver com o que, irmãos? Ministério, serviço cristão, ou seja, ele estaria numa posição ministerial elevada, de honra perante a família, e a família era o principal ciclo social que havia naquela época. Ou seja, quando ele abandona a primogenitura por um prato de lentilha, ele simplesmente está abandonando o serviço cristão, o ministério dele. Ele está deixando em segundo plano. Ele está abandonando também a liderança da família. Liderança da família significava uma posição de autoridade, de reconhecimento. Ele seria aquele cara, aquela pessoa que daria as ordens, os desígnios. Família, vamos para tal lugar. Família, vamos fazer algo assim, assim, assado. E ele teria uma posição de reconhecimento. E ele simplesmente, abandona tudo isso em prol de um prato de lentilha. E finalmente, envolvia também finanças. Que diz, estudando sobre a primogenitura, diz que havia uma dupla porção da herança. Ou seja, tudo que os outros irmãos ganhassem, ele ganharia o dobro. Resumindo, irmãos, para os dias atuais, a bênção da primogenitura, se fosse colocado nos dias de hoje, envolvia finanças, envolvia reconhecimento e autoridade, e envolvia serviço cristão, ou seja, ministério. E às vezes, irmãos, nós estamos nesse contexto mesmo, eu e você, a ponto de tomarmos posse em algo na nossa vida ministerial, na nossa vida que envolve o reconhecimento das pessoas, a autoridade, e às vezes também estamos na porta de uma grande bênção financeira, só que tem que, às vezes, por um prato de lentilha, uma má escolha, nós abandonamos tudo isso e pegamos o caminho errado. Então, o objetivo da ministração de hoje é levar você a uma reflexão para que você diminua ao máximo, se possível, zere a possibilidade de fazer uma má escolha. Por quê? Você vai pautar a sua vida na prática da palavra e buscar todo o conhecimento que vem da palavra de Deus para tomar as melhores decisões em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por isso a importância de estar falando sobre isso. E eu fiquei pensando que tipo de escolhas que ocorrem na nossa vida
nós, de uma forma generalizada, que precisamos estar atentos. Porque eu não posso chegar aqui como ministrar hoje no domingo e falar especificamente da sua vida, uma escolha que você vai ter que tomar. Não, olha só, você não deve tomar essa posição em relação a esse emprego, você não deve tomar essa posição em relação a essa casa que você quer comprar, esse carro que você quer adquirir, essa pessoa que você quer namorar. Não, não tem como fazer isso. Há uma individualidade. Dentro dessa individualidade, nós vamos buscando sempre o quê? As melhores respostas. Mas dentro de um padrão generalizado, como Igreja do Senhor, que eu e você estamos incluídos nela, o que nós precisamos fazer? Termos os nossos princípios. E debaixo desses princípios, andarmos sempre buscando as melhores escolhas. E diante disso, me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, que venhamos sempre escolher a santidade e a renunciarmos o pecado. Hoje nós estamos num culto de Santa Ceia, onde foi lido por nós aqui que é necessário um homem examinar-se a si mesmo. Irmãos, de Santa Ceia é este momento de nós fazermos a reflexão de como nós estamos, não para trazer condenação sobre nós, mas principalmente para alinharmos a nossa vida, para estarmos na rota que Ele estabeleceu para mim e para você. Então devemos ter esse objetivo, esse foco, de estarmos sempre fazendo reflexões para que eu esteja buscando o que o Senhor quer para a nossa vida. Então que venhamos sempre a escolher a santidade e a renunciarmos o pecado. Os dias são maus, os valores morais cada vez mais baixos, e em todo momento o pecado batendo as portas. Mas a nossa escolha deve ser sempre ser fiel a Cristo e não abandonar a prática da palavra. Irmão, quando eu falo que os valores estão baixos, irmãos, quando a gente começa a observar, volto para o assunto aí da pandemia, as pessoas estão morrendo, há uma dificuldade tremenda, falta de recurso financeiro, e quando a gente vê no jornal, o que está acontecendo? Corrupção com dinheiro que deveria estar sendo usado literalmente para salvar vidas. Aí eu fico pensando, aonde a sociedade está chegando? Que nível que está chegando a nossa sociedade? E às vezes nós temos o hábito de falar assim, não, a culpa é dos políticos. Os políticos são assim assados, são dirigentes do país. Mas da onde saíram esses dirigentes? Da onde saíram esses políticos? Foi do nosso meio aqui, irmãos. Os políticos não chegaram numa nave espacial, fizeram um rapel, chegaram lá em Brasília, não foi assim que chegou. Eles saíram de cadeiras como essa, de escolas, das faculdades, dos nossos bairros. Nós os colocamos lá, foi o nosso voto. Mas isso só demonstra o nível que está a sociedade. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Buscar santidade em todo o tempo. Buscar ser separado. E através das nossas vidas, influenciarmos pessoas que estão à nossa vida, à nossa volta, para que busquem essa santidade. Olha só o que está lá em Hebreus 12, verso 16 ao 17. E diz assim, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmão, não adianta depois ficar chorando sobre o leite derramado. O que precisamos, irmão, é ter uma vida santa dia após dia. E o que vem a ser profano? Pecaminoso, herético, contaminado, segundo o dicionário Vine. Irmãos, e todos nós, ninguém está livre disso. O pecado está toda hora batendo na porta de quem quer que seja. Agora, o que vai fazer a diferença? Nós temos uma vida santa, separada, querendo ser fiel desde todo o tempo. A refeição simboliza uma situação do momento. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, um momento de pressão, e você não sabe lidar com essa pressão. O que você busca? O que é mais fácil. E às vezes o que é mais fácil vai te levar a uma má escolha, a um local de derrota. Quando a gente lê o texto lá de Gênesis, nós vemos que Esaú, o texto colocou 2 vezes ali, que ele estava cansado. E é lógico que esse cansaço se refere a uma situação física. Eu não posso buscar uma outra explicação nesse texto de Gênesis 25, do 27 ao 34. Mas eu posso trazer uma aplicação prática para a minha vida e para a sua vida. Porque às vezes na nossa caminhada, nós estamos indo para o alvo que Deus
ofereceu para nós, mas às vezes o cansaço físico, o cansaço emocional, as possíveis frustrações e decepções tentam nos colocar nesse lugar de cansaço. E quando a gente chega nesse lugar de cansaço, irmãos, só onde nós fazemos as piores escolhas, conforme foi Esaú. Trocamos a bênção de Deus na nossa vida por um prato de lentilha ou por um algo momentâneo que vai satisfazer a nossa necessidade. Mas eu quero trazer um alerta para você: não aceite isso para a sua vida. Continue firme e constante naquilo que o Senhor chamou para fazer. Tendo uma vida santa, separada. Ainda que isso traga um esforço na sua vida, no sentido da carne, você subjugar a sua carne, mas vai ser esse caminho que vai te conduzir a grandes vitórias e grandes milagres. Quanta coisa que Esaú desperdiçou, quanta coisa Esaú jogou fora. Desde finanças, autoridade, reconhecimento e até mesmo serviço ministerial. O serviço cristão. Mas não aceite isso, irmãos. Busque sempre ter uma vida santa. Outro texto, para corroborar isso que eu estou falando, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao 16. E diz o seguinte: como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo, meu irmão. Então, é um alerta que o Senhor nos faz nessa manhã. Porque a sociedade, irmão, está caminhando de mal a pior. E eu me refugio no que a Bíblia fala. O que é a igreja, irmãos? O que nós somos? Sal da terra e luz do mundo. Como luz do mundo, nós somos aquele que apontamos o caminho. A igreja é aquela que aponta o caminho. Então, nós não podemos ser subjugados pelo que a sociedade está nos dizendo que devemos fazer ou deixar de fazer. Não, como igreja, nós vamos apontar o caminho. E temos que assumir essa responsabilidade, meus irmãos, de não aceitar aquilo que às vezes está acontecendo à nossa volta, mas sendo luz onde quer que estejamos. O Senhor tem nos chamado para ser luz, ser sal da terra, conservar os princípios bíblicos, a vontade de Deus na terra. Nós somos embaixadores do reino. Eu já citei aqui, às vezes ministrando em outras pregações aqui, ou na Palhoça, que às vezes quando eu estava na ativa, quando eu estava no quartel, andando, conversando com um outro colega, eu descobri que aquele cara que eu nem tinha noção que era evangélico, ele: não, eu sou crente, sim, eu sube. Ah, até crente? Eu falei: só se for o 007, que eu estou sabendo agora que você é crente. Por que eu estou falando isso? Tinha vergonha de se mostrar como servo de Deus, com medo de uma crítica ou da responsabilidade que ele carregaria. Porque quando eu falo para todo mundo: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou embaixador de Cristo, o que você chama para você? A responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo naquele lugar. E às vezes a pessoa não quer essa responsabilidade, não. É melhor ficar atrás do armário, né, escondido numa mesinha, porque afinal ninguém vai te cobrar nada. Mas, irmão, deixe-se ser cobrado, seja responsável, seja a luz onde quer que você esteja, ministrando a palavra, com suas atitudes, com suas ações, sendo crente, meu irmão. Então escolha sempre, meu irmão, ser santo e não o pecado. Há pouco tempo eu tive uma situação que eu estava no meu local de trabalho e eu fui acionado a um senhor lá passando mal. Meu irmão, eu não sou médico, não sou enfermeiro. Olhei a situação, o rapaz tremendo, se sentindo muito mal. A mãe, a filha, todo mundo lá, aquele desespero, chama SAMU, o SAMU não chegava. Aí eu falei: irmão, eu sou crente. Eu sou crente. A senhora permita que eu faça uma oração aqui pelo seu marido? Nós somos crentes também, pode orar. Então é agora mesmo, botei a mão na cabeça e comecei a orar. No meio da rua, meu irmão, não quis nem saber da hora do Brasil. Por quê? Eu sou crente, meu irmão, então é lá que eu vou pregar o evangelho. Orou, a pessoa começou a sair daquele estado de nervosismo, estava muito trêmulo. Andar, peguei o telefone, liga para o SAMU, e o SAMU veio depois. Quando chegou o SAMU já estava tudo contornado, porque o Senhor interviu naquela situação. E o Senhor, Ele quer intervir através de você, aonde você está. E a palavra para você é para você avançar. Você não foi chamado para recuar. Você é a igreja do Senhor nesse lugar onde você está, meu irmão.
Ah, pastor, mas é um lugar muito contaminado, muito problemático, só não sabe a dificuldade que é lá, irmão. É lá mesmo que você tem que estar, é lá mesmo que você tem que ser luz. E outra escolha? Que venhamos sempre escolher a fé e renunciarmos à incredulidade. A Bíblia fala o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que a gente tem que fazer, irmão? Vamos escolher agradar a Deus então, amém? Vamos andar por fé. Vamos andar por fé. Então se eu tenho que escolher entre fé e incredulidade, o que eu vou ficar? Com a fé, meu irmão. Eu vou me mover por fé. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto, ele fala o seguinte, ó, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Às vezes, irmãos, nós na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, nós vamos ser confrontados sim, andando por fé, pregando o evangelho, sendo nova criatura, dando testemunho de que nós somos, e às vezes vai chegar o dia mau, o dia da dificuldade, as nossas finanças vão ser confrontadas, mas você não é do povo da fé, um problema de saúde, um problema de relacionamento interpessoal, tanta coisa pode acontecer, mas nós seremos homens e mulheres de coragens, manteremos a nossa convicção de que Deus é quem dá a última palavra, que operando Ele ninguém pode impedir, e vamos continuar caminhando. Fisicamente, aos olhos naturais, nada poderá estar acontecendo, as pessoas vão até escarnecer de você, mas você vai continuar caminhando, andando, porque você escolheu andar por fé. É isso que o Senhor nos chamou. Manter a convicção, irmão, de que nós somos, em tempo e fora de tempo, na bonança, na falta da bonança, em qualquer situação, mas andando por fé. É uma escolha. Você escolhe ou andar por fé, ou sentar no primeiro paralelepípedo e começar a chorar a derrota. Irmão, toda hora você pode fazer essa escolha. Pare e pense na sua vida, como é que você está. Comece a pensar em determinadas circunstâncias que você está. Mas eu escolhi, irmão, em andar por fé. Eu vou me manter por fé. E vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Em Hebreus 11, versos 32 a 34, diz o seguinte o texto. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e de profetas. Olha só, irmão, quantas pessoas eu estou falando aqui, que tiveram que se mover por fé, diante de coisas tremendas, grandes desafios, aos olhos naturais, sem condição de você vencê-los. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, irmãos. Talvez seja mais fácil fechar uma boca do leão do que da fraqueza tirar força. Mas eu quero liberar para você o seguinte, você é forte, meu irmão. Não aceite fraqueza na sua vida. Pode estar tudo desmoronando próximo de você, à sua volta, mas você é forte. Caminhe em fé e não aceite credulidade na sua vida, em nome de Jesus. Que talvez fechar a boca do leão seja fácil, meu irmão. Talvez derrubar um gigante seja fácil, mas vencer a si próprio é muito complicado. Mas existe uma palavra de que Jesus está contigo em todo o tempo, Ele está dentro de você, e é isso que te faz vencedor. E a gente não pode aceitar outra realidade. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida, que você ande por fé. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Uma vez eu vi um pastor falando de um ministério muito famoso no Rio de Janeiro, que toda promessa passa pelo teste do tempo. E às vezes, irmão, o tempo pode estar demorando para você receber aquilo que o Senhor prometeu a você. Mas eu quero falar para você o seguinte, está chegando o tempo dessa promessa se cumprir. Agora se continue firme na fé, esperando, porque fiel é aquele que te prometeu. Vai passar o tempo, vai passar as situações, mas você continua firme na promessa, que você vai receber o que Ele prometeu para a sua vida, meu irmão. Ou pelas bocas dos profetas, ou pelo testemunho interior, ou principalmente pela palavra ministrada ao teu respeito. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Eu estou igual a Esaú aí, pastor, eu estou igualzinho a Esaú aí, ó. Estou cansado, eu estou com fome. Para que vai me servir alguma coisa, se eu já não estou a ponto de morrer? Conforme está lá o texto em Gênesis. Mas tem uma palavra,
que está lá em Isaías, que diz o seguinte, lá em Isaías 40, verso 29 ao 30 ao 31, que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao qual não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, meu irmão. Então o Senhor está disponível hoje para a sua vida, para multiplicar as tuas forças. Talvez no início desse mês, de tanta dificuldade que você tem passado, quando você olha para a tua realidade, irmãos, porque às vezes eu costumo dizer que prova vem, é igual o combo do McDonald's do Habib, vem um monte ao mesmo tempo. Eu não sei por que isso acontece, eu queria que um dia Deus me revelasse por que isso acontece. Mas eu não tenho essa resposta até hoje. Mas da mesma forma que chega o combo dos problemas, o combo das dificuldades, a promoção número 4 para tentar te arrebentar, o Senhor declara a promoção de vitória na sua vida. E Ele te dá força, é Ele que estabelece você onde você está. É assim nas nossas vidas, irmãos. Ele te dá força, Ele multiplica aquilo que não tem nem força. Só Deus é capaz de multiplicar zero por alguma coisa. Só Deus. Matematicamente não é possível. Tem professor de matemática aqui que pode falar. Mas em Deus, você que chegou nessa igreja hoje, no seu limite, o Senhor hoje multiplica as tuas forças. Para você caminhar e chegar nesse local que Ele já estabeleceu para a sua vida. Ande por fé, irmão, e não por vista. A gente tem que resistir os inimigos da fé, a dúvida e a ansiedade, que acaba com cada um de nós. Ansiedade é um câncer que vai corroendo a nossa fé. Ele tem o poder de corroer a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. É um demônio que se chama ansiedade. Mas você vai resistir ele, em nome de Jesus, e ele vai ter que fugir da sua presença. Por quê? Você optou por fé. E a incredulidade? Já que eu tenho que escolher a fé ou a incredulidade? Porque a escolha está aí toda hora, irmão. É só você escolher, senta no meio fio, ou fica com choro, ou se levanta e anda em rumo ao que Deus quer para a sua vida. É sua escolha. Tem um texto lá em Hebreus novamente. Está lá no capítulo 3, verso 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Aí continua o texto. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aí eu fiquei pensando nesse texto. Esse texto tem a ver com o fato de Israel não ter entrado na terra prometida. Aí ficou 40 anos numa voltinha no deserto. Voltinha legal, de 40 anos. Mas interessante, quando você começa a analisar esse texto e analisar todo o contexto, que não foi por causa dos inimigos que poderiam ter na terra prometida. Não foi por causa dos gigantes que estavam lá. Não foi por causa das dificuldades que se apresentariam a eles. Foi por causa de um negócio chamado, sabe o quê? Incredulidade. Então, o que quer dizer é o seguinte, meu irmão, pode ter gigante, pode ter problema, pode ter escassez, pode ter desafio, pode ter mar para passar, pode ter rio para te parar, pode ter um monte de coisa. Nada disso vai poder te parar. Agora tem um negócio chamado incredulidade, que isso sim pode te parar. Então que você dia após dia não aceite a incredulidade na sua vida. A falta de confiança em Deus nos impede de receber todas as bênçãos que Ele deseja nos dar. Tu quer ver um exemplo prático aqui, irmão, de fé e incredulidade? Prático do nosso dia a dia, todo culto aqui? É o dízimo e a oferta. Por que as pessoas não dizimam? É sempre a mesma desculpa. Irmão, eu me converti com 21 anos de idade. Então eu estava do outro lado antes de 21 anos de idade. Então eu ouvia, né, aquelas brincadeirinhas. Vamos ficar ricos, vamos abrir igreja. Quem nunca ouviu essa besteira? Eu vou dizimar para dar dinheiro para pastor? Eu não sou trouxa, não. Tu desculpa. Tu desculpa por quê? É incredulidade. Não tem coragem de dar o dízimo porque falta fé para que Deus vai abrir uma porta para ele, para que ele avance na área financeira. É simples, não tem outra desculpa. Não, porque teologicamente, no Novo Testamento, 9 fora, multiplica por 3, vai no Antigo Testamento, vai em Apocalipse, não tem dízimo. Tudo cascata, meu irmão, porque é incredulidade. Não dizima porque tem medo da falta lá na frente. Porque se você anda por fé, você vai dizimar, irmão, está tudo certo. Você vai ver o que Deus fala a teu respeito, que Ele vai abrir uma bênção tão grande que não tem nem explicação. Está lá o texto de Malaquias que fala sobre isso.
Então, quando eu não dizimo e deixo de ofertar, na realidade é incredulidade. Um exemplo aqui do nosso dia a dia. Mas quanto mais coisas estão envolvidas nisso? Em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida familiar, em relação à sua saúde, em relação à sua vida que envolve serviços cristãos. Quantos irmãos, pessoas que estão aqui sentadas agora na minha frente, que têm um potencial tremendo ministerial, e não estão vivendo isso ainda, porque falta fé para startar isso e viver o melhor de Deus nessa área ministerial. Eu já estive nesse lugar, irmãos. Cheguei aqui em 2014, eu era pastor de uma outra denominação, tinha chegado no meu ápice ministerial em outra denominação, tive algumas dificuldades lá, tive algumas chateações, vou falar assim. Fiquei mais uns 3 anos aí sentado nesse banquinho aí, ó. Por quê? Incredulidade. O cansaço, as decepções, as tristezas, o que eu vivi, o que fez? Tamparam a minha panela de fé, para não deixar a coisa fluir na minha vida. Precisou de uma palavra do pastor André liberar na minha vida, para aquilo ser rompido no meu peito e eu começar a andar novamente ministerialmente falando. O que é isso, meu irmão? Fui resgatado e voltei a andar por fé. Hoje estou aqui pregando para vocês o que é fé e incredulidade. Então, às vezes, nós vivemos isso todos os dias. Precisamos apenas colocar o quê? Na prática da nossa vida diária. Em Mateus 13, versículos 54 e 58, é um texto um pouquinho grande, mas eu vou ler para contextualizar você, diz o seguinte: e chegando à sua pátria, ensinavam-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Olha só o que está escrito agora. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não fez mais maravilhas por causa de quê, irmãos? Da incredulidade deles. Por quê? Jesus tinha alguma dificuldade em realizar algum milagre? Ressuscitou mortos? Curou a mulher com fluxo de sangue, ele nem viu, estava passando só em tocar a ordem dos vestidos dele, foi curado. Um belo dia ele está lá pregando lá, igual num culto como esse, né? Sem essa luz aqui, sem o microfone, sem a orelha, mas num culto como esse, de repente chega um louco de fé, desce lá um homem, um paralítico, para que ele fosse curado. Ou seja, não tinha dificuldade em realizar um milagre. Mas, o que o texto fala? Que não realizou muitos milagres por causa da sua incredulidade. Então, irmãos, a incredulidade, ele está batendo nas nossas portas toda hora. Quando vimos uma dificuldade, quando você libera essa frase assim, eu não vou conseguir, meu irmão, você já liberou uma palavra de incredulidade. Tenta pegar essa palavra de volta e tenta corrigir para a sua vida. Porque o Senhor, Ele vai executar o seu querer na sua vida se você andar por fé. E não há impossíveis para você, meu irmão. Porque você resolveu andar por fé e não por vista. Eu há uns anos atrás, voltando a dar um breve testemunho meu, tinha feito a faculdade de Direito, terminei em 2008, se me falha a memória. E quando chegou por volta de 2016, eu resolvi fazer a prova da OAB. E quando eu resolvi fazer a prova da OAB, todo mundo falava que era muito difícil, que as pessoas ficam 3, 4, 5 anos sem tentando fazer a prova e não conseguia. Né? Outros faziam cursinhos e passavam. E eu trabalhando, envolvido com a igreja, não conseguia nem estudar muito, nem fazer um cursinho. Mas eu resolvi andar por fé. Fui lá, fiz um cursinho online e comecei a estudar. E à medida que eu estudava, me lembrava das promessas que Deus falava acerca da área do direito da minha vida. E eu estudava e orava, estudava e orava. Eu fui literalmente fazendo assim. Quando chegou a prova da primeira fase, passei na primeira fase. Mas passar na primeira fase, irmãos, em tese, qualquer um pode passar, porque é múltipla escolha. São 80 questões lá, se você colocar 41 lá dentro, você passa para a segunda fase.
Mas na segunda fase não tem conversa, porque você tem que fazer a que a gente chama de uma peça, ou seja, vão te colocar um problema e você vai ter que escrever lá na hora como é que se soluciona aquele problema. Não tem para onde correr. E eu pensando, como é que vai ser isso aí? Porque na múltipla escolha, irmão, a gente não, de repente, né, com sorte, né, tem gente que ganhar uma loteria, porque eu não vou passar nessa provinha aí. Né? Mas e na hora do vamos ver lá? Meu irmão, o que eu fazia? Oração, oração, oração. Senhor, eu gostaria de passar nessa prova. Senhor, me ajuda. Senhor, é um sonho que eu tenho. Eu quero passar. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, estudando. Também eu fiz a minha parte. Eu estudava. Quando estava de folga lá no meu trabalho, eu tinha um aplicativo. Estudava pelo aplicativo, papel, não sei o quê. E fui estudando. Só que quando chegou na hora da prova discursiva, existia pelo menos 22 possibilidades diferentes de cair uma determinada questão. Eu falei assim, não tem, é humanamente possível, quem é dessa área, que já fez concurso, sabe o que eu estou falando, não tem como estudar essas 22 questões. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, irmão, estuda tal coisa. Foi, irmão, literalmente assim. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho o que perder, né? Porque eu já estou enrolado nessa história, né? Como é que eu vou adivinhar esse negócio? Eu vou estudar, né? Estudei, ensaiei como se tivesse certeza que fosse cair aquela peça. Meus irmãos, quando eu fui fazer a prova ali na UFSC, quando eu abro aquele caderno de questão, qual era a peça? Aquela única que eu tinha estudado. Sabe qual foi a minha reação? Eu comecei a falar língua estranha lá na prova. Foi. Aí o fiscal da prova passava assim, ó. Ué, meu irmão, foi o que eu fiz, irmão. Sabia que Deus estava fazendo um milagre ali na minha vida ali? Porque, irmão, é assim que Deus faz na nossa vida. Então você não pode se incapacitar. Você tem que mostrar a capacidade de Deus diante da situação que você está vivendo. Então escolha viver por fé e renuncie à incredulidade. Que venhamos sempre escolher, irmãos, a perseverança e confiança e renunciarmos o medo. Que venhamos sempre escolher a perseverança e confiança e renunciarmos o medo. Perseverança e confiança. 1 João 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ele vai te ouvir, meu irmão. Ele vai te ouvir. E entre você e teu milagre, existe uma estrada que se chama perseverança. E essa estrada, ela tem um pavimento chamado fé. Então, nessa estrada, que vai tirar de onde você está, para que você possa viver o melhor de Deus, tomar posse daquilo que Ele prometeu a você, mover-se nas suas finanças, mover-se na sua vida ministerial, mover-se na sua família, realizar teus sonhos, mover-se na sua saúde, trazer a cura até você, porque a manifestação de cura divina é um direito seu. É um direito seu. É o quê? É você estar nessa estrada que tem por nome perseverança e fé. Então, irmãos, nessa caminhada, às vezes, você vai estar passando por processos que você vai dizer, eu não aguento mais, pastor Tony. Eu estou com muita dificuldade. Eu cheguei no meu limite. Lembre-se que o Senhor é aquele que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, não fale mais isso. Você pode ter chegado no seu limite, mas o Senhor já está disponível para te colocar um crédito novo. Imagina que se você está num videogame, irmão, quando chega no limite, sobrenaturalmente cai um crédito novo para você, e você continua caminhando. Agora você não pode abandonar esse fundamento, que é da perseverança e da confiança, vivendo em fé, para tomar posse de tudo aquilo que Deus tem falado a teu respeito. Porque o que aconteceu com Esaú, quando ele se viu naquele lugar de fome, quando ele se viu cansado, ele mesmo fala, o texto fala, o que vai me servir a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? E é justamente isso que o diabo fala toda hora nos seus ouvidos. Para que vai servir a tua bênção? Para que vai servir a tua promessa? Para que vai servir aquilo que Deus falou a teu respeito? Que tu está a ponto de morrer. Emocionalmente falando, espiritualmente falando, a sua família falando. Você chegou no fundo do poço. Que às vezes o diabo chega com essa informação para você. Ele é o pai da mentira, dizendo que você chegou no fundo do poço. E quando você olha mesmo, só tem poço mesmo. E a água não está mais na cintura, está no teu queixo. E o que fazer? Você vai clamar ao Senhor.
reconhecendo que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. E se você não for puxado desse poço, vai se abrir uma viela na lateral do poço e você vai correr, a água vai se esvaziar, porque é assim que Deus faz em nossa vida, meu irmão. Quando o apóstolo Paulo falou na igreja de Corinto, dizendo o seguinte: olha, que nós vamos triunfar em Cristo, que por meio de nós Ele manifesta do seu conhecimento. O que Ele está dizendo? Olha só, você vai triunfar sim, porque eu tenho interesse de glorificar meu nome através da sua vida. Nós não somos sal da terra, irmãos. Nós não somos luz. Luz ilumina, luz é referência. Você é uma referência onde você está. Então, quando chega o milagre na sua vida, quando você vive esse triunfo, o nome do Senhor é exaltado e glorificado através de você. Não se trata apenas de você, se trata da implantação do reino no lugar onde você está. Então, quando você recebe o milagre, é simplesmente para as pessoas falarem: rapaz, Deus é aquele homem ali, ó. Deus é com aquela mulher ali, ó. Deus com aquele jovem ali, ó. Deus com aquela família ali. É simplesmente isso. Se trata do que Ele quer implementar naquele local onde você está. Então, persevere. Não abandone o barco, não. Logo, logo essa tempestade vai passar. E não aceite o medo. A nossa confiança em Deus, irmão, nos coloca em um lugar de infinitas possibilidades divinas e nos tira de um lugar de impossibilidades humanas. Impossibilidade humana, irmão, vai tentar bater na nossa porta toda hora. Mas quando chegar a impossibilidade humana, apresentar o cartão para você, tu vai apresentar o teu passaporte, que é o das possibilidades divinas. É isso que Deus quer para você. Então, que você, nesta manhã, você, ao estar recebendo essa palavra, você possa ter o seguinte princípio na sua vida: eu sempre vou fazer a melhor escolha, eu vou andar por fé, eu vou perseverar, eu vou renunciar ao medo, eu vou viver uma vida de santidade, porque eu tenho certeza que o melhor está por vir na minha vida. E o medo? Um texto que fala, tem até uma música que fala sobre isso, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O medo, ele nos paralisa. O medo nos leva à incredulidade. O medo nos aprisiona a uma realidade que não é nossa. Esse é o poder do medo. O medo, ele faz com que você simplesmente não passe um determinado obstáculo, porque ele está ali, você não pode passar por aqui não, não pode passar por aqui não. Não tem perigo nenhum, mas ele está colocando na sua mente um medo que te torna incapaz de você continuar andando. O medo é mais ou menos igual aquele cachorro brabo que está preso num corredor de uma casa, e você está na parte da frente do quintal, e você tem que ir para os fundos do quintal, e o cachorro está preso lá. Ele está preso, tem uma corrente grandona, mas você fica com medo de passar ali. Vai que aquele cachorro foge da corrente naquele momento que estiver passando. Aí o dono do cachorro: não, pode vir, seu Tony, pode vir, dona Alba, esse cachorro aqui não morde não. O cachorro com a boca, parece até um jacaré. Cachorro jacaré. Mas o medo faz isso com você. O cachorro está preso, o dono está dizendo que você pode passar, mas você está com medo danado. O medo faz isso, faz que você pare no lugar onde você está e impede de você acessar aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Então, que você possa optar sempre por quê? Perseverar. Estar confiante, sabendo que o Senhor está atuando na sua vida neste exato momento. E na questão do medo, irmãos, me vem logo aquela passagem de Pedro, quando estava lá no mar, juntamente com os outros apóstolos, com os outros discípulos, de repente, vem um fantasma. Já é o primeiro choque que ele leva. Só que esse fantasma não era um fantasma, era o próprio Jesus. Quando ele reconhece que ele é Jesus, ele vai com aquela ousadia típica de Pedro. Ele era um homem ousado, um homem corajoso, conforme muitas vezes nós somos, irmãos, ousados, corajosos. Quem era Pedro? Pedro já tinha visto multiplicação de pães e peixes. Pedro já tinha visto talvez o maior milagre da vida dele, que foi a sua sogra ser curada de febre. Né, irmão? Porque ali devia estar assim, está torcendo para a sogra morrer ou não sei, né? Aí quando a sogra foi curada, eu falei: rapaz, Deus é bom mesmo, misericordioso com minha sogra. Brincadeirinha com as sogras aí, tá, irmãos? Ele tinha visto que tinha passado uma noite toda pescando e não tinha conseguido nada. E debaixo de uma palavra,
e ele conhecedor da profissão dele, mas ele resolve obedecer a Deus, a Jesus, pega a sua equipe, pega seu barquinho, vai lá para o local novamente e faz uma grande pesca. Tem um título na Bíblia da pesca maravilhosa, onde tem que chamar os colegas dele para fazer aquela pescaria. Ele já tinha muita experiência com o Senhor. E quando Jesus fala para ele o seguinte, ó, pode vir, o que ele faz? Sai do barco todo feliz. E anda sobre as águas, irmãos. E às vezes nós estamos andando sobre as águas também. Com fé, com perseverança, crendo que o Senhor é poderoso, vivendo milagres e mais milagres. Mas de repente começa a acontecer certas coisas à nossa volta, que como se ondas ficassem bravas, tentando nos tirar do foco. E é muito perigoso, irmão, quando coisas estão vindo na nossa vida para nos tirar o foco de quem Deus é na nossa vida. Você tem que tomar cuidado com as distrações. Fique atento às distrações que possam estar ocorrendo na sua vida. Que quando ele se viu naquele mar, quando ele se viu naquela situação, quando ele caiu na real, irmãos, quando a ficha caiu, que ele estava andando sobre o mar, o que aconteceu? Chegou o medo. E qual foi a consequência de quando chegou o medo? Começou a afundar. Começou a afundar. Então, irmãos, que nesta manhã você venha tomar posse dessa palavra. E ainda que o mar esteja bravio à sua volta, você continue andando sobre o mar. Amém? Se coloque de pé, por favor. Não troque as suas bênçãos por um prato de lentilha. Não troque aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida por um prazer ou uma necessidade satisfeita imediatamente. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. O Senhor não quer isso para você. O Senhor ele tem te chamado para você se conservar firme nos caminhos dele. Santo, andando em fé, perseverando, confiando. Essa é a vontade para a sua vida. E quando o medo vier, pastor Tony, tu vai subjugar ele no lugar que ele deve estar, debaixo da presença do Senhor. O medo ele só vai gritar, ele só vai fazer barulho para você, mas você continua andando, firme, triunfalmente, sabendo que o porto desejado está logo ali na sua frente. Então, que a partir de hoje, toda escolha que você venha fazer segundo a prática da palavra. Não venha fazer debaixo de pressões. Não venham fazer debaixo de uma necessidade que pode ser atendida momentaneamente. Mas esteja focado naquilo que o Senhor quer realizar na sua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos e glorificamos por essa palavra. E que ânimo seja enxertado na vida de cada um de nós. Que possamos andar triunfalmente rumo àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em fé, perseverando, confiando em Ti, buscando uma vida de santidade, para que quando a escolha chegar diante de nós possamos ter a melhor escolha. Senhor, eu declaro força chegando na vida de cada um de nós, um ânimo novo, o Senhor multiplicando as nossas forças, para que possamos viver o melhor de Ti. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.